E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligenga! Como muitos de vocês sabem, no segundo semestre de 2024 rolou um mega vazamento da Game Freak batizado de Tera Leak. Isso porque mais de 1 terabyte de informações confidenciais foram acessadas e tornadas públicas. Logicamente que isso é um problema, a gente tem que ter cuidado ao falar sobre isso. Então um tema que eu gosto bastante eu evitei de comentar nas últimas semanas, mas eu acho que chegou a hora. Que são os Pokémon perdidos, ou Beta Sprites, Beta Designs, enfim, chame como quiser, mas eu basicamente estou me referindo àqueles Pokémon que em algum momento do desenvolvimento de um jogo da franquia foi criado, pensado para estar naquele game, mas eventualmente descartado. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os Pokémon perdidos da terceira geração, a região de Hoenn. Então vem comigo porque tem muita coisa interessante, bizarra e que eu tenho certeza que você gostaria que existisse. Ok, então, logicamente, vamos começar pelos Pokémon iniciais. Em Hoenn, o trio é formado por Trico de grama, Torchic de fogo e Mudkip de água. Esse aqui é o Trico original, e é basicamente o mesmo que a gente conhece, com a diferença de que os olhos dele eram vermelhos. Já a barriga e o papo eram amarelos, e tudo meio que trocou de cor. Os olhos ficaram amarelos e o papo e a barriga ficaram avermelhados. O Torchic era um pouquinho mais diferente, só que esse Torchic a gente já conhece de outros tempos. Não é novidade que ele já teve 2 orelhas como essas, ao invés daquele grande penacho amarelo. Inclusive a gente sabe que existia um design antes desse, onde a parte de baixo do corpo do Torchic lembrava bastante uma casca de ovo. Sem dúvidas o mais diferente de todos é o Mudkip, que cá entre nós não é o Mudkip. Esse coelho aquático dentro de uma boia é muito bonitinho, particularmente eu adoraria que ele tivesse existido, só que foi completamente alterado e provavelmente descartado para dar lugar ao inicial de água de Hoenn. O fato dele ter o tipo água e uma boia no seu design faz eu pensar que ele pode ter alguma conexão com Buizel, que cá entre nós não é exatamente um coelho, mas se a gente comparar ele com esse Pokémon e o Mudkip, ele tá muito mais perto do que o Mudkip. Mas não para por aí, vamos agora ver alguns Pokémon que eram bem diferentes e outros que a gente nunca chegou a conhecer de fato. Os nomes deles provavelmente eram os nomes originais em japonês. Então, por exemplo, esse aqui é o Camerupt, antigamente chamado de Donk, já tinha o tipo fogo terrestre, mas o rosto dele era bastante diferente, com uma expressão meio chateada. O Pelipper era chamado de Pelican, ele tinha uma cara bem mais brava do que a gente conhece, o Pelipper de hoje é super amigável, e o próximo é o Yamanushi, muito provavelmente deu lugar ao Shiftry. Tanto os tipos, grama e noturno, quanto a inspiração nos Tengus, um yokai muito famoso no Japão, são as mesmas. Vamos em frente com esse boneco de neve chamado Boyato. Não sabemos o tipo dele, mas é interessante que na perna dele parece ter uma boca. Alguns acreditam que esse possa ter dado origem ao Abomasnow. Depois temos um inseto chamado Bee, que não me lembra nenhum em particular, talvez Ilumais ou Volbeat. E depois o Tota, que parece uma pedra de xadrez do tipo pedra puro. Luriri do tipo normal é Azuril, Kakurion é o Kecleon, Hueruco é o Wailmer, e Kuapa, ainda que possa não parecer completamente, é o Lombre. Komaru é o Seedot, Amebota o Surskit, e Mimimé, a evolução original do Surskit, que de parecido com o Masquerain, só essas asas com formato de olho. Continuando com o Gyorori, um Pokémon que teria o tipo normal e aparentemente seguraria um TM, o Skark é um tubarão, ou seja, o Sharpedo original, até os tipos eram iguais. O Doubukai é o Claydol original, que não tinha o tipo terrestre, mas sim o pedra, além do psíquico como secundário. Continuando com Toroika, uma espécie de lula meio surrealista. O Maki, um coelhinho que parece levar 3 bebês nas costas, ou então 3 frutas, não dá pra ver exatamente o que é. Esse também era do tipo normal puro. O Nobi Niobe tinha essa cara aí super engraçada, tinha os tipos terrestre e psíquico, e o formato da cabeça muito próximo ao do Jirachi, ainda que eu acredite que não tenha nenhuma correlação. Continuando, temos o Guri-Guri, que seria o Shroomish. Ele evoluiria no Frisk ou Flix, que seria o Breloom. Aí depois temos o Galbi, que evoluiria pro Yu-U. Também são Pokémon plantas. E esse, inclusive, chegou a ganhar uma artwork no estilo Sugimori, antes de ser descartado. Continuando com o Pod, Pokémon do tipo grama e água, que evoluiria para o Memiryus, meio que o beta do Tropius, pelo menos em questão de design eles são muito parecidos. A gente tem também o Katakata, um Pokémon psíquico e fantasma, com um tom de marrom que lembra madeira e uma pintura azul com triângulos vermelhos. Depois temos o Monorabe, um toco de árvore chamado Stambo, uma flor bem psicodélica chamada de Rikugin, uma espécie de sereia ou algo desse tipo chamada de Arei, Queromelo, que lembra muito Politoed, Kodomon, um monstro do tipo grama e elétrico com detalhes verde e amarelo, e a sua pré-evolução, o Mosmi,
que nesse estágio tinha só o tipo grama puro. Aí temos o Swablu original, que mais lembrava um patinho, com esse bico azul. Banette, Pote e, como eu tinha dito antes, o Frisk Flix do tipo grama e lutador, claramente o Breloom. Aí teríamos um pavão chamado de Kujata, o Wynaut que a gente já conhece, chamado de Sonano, de psíquico puro, o Duskull era o Yomawaru, do tipo fantasma, o Trapinch tinha o nome de Pakun, e o interessante aqui é que ele tinha um inseto como tipo primário. É por isso que Vibrava e Flygon lembram tanto esse tipo, ainda que eventualmente tenha sido removido. O Shacocaco era um fantasma que existiria em Hoenn, mas também foi removido. Bom, o Elrock é um Pokémon do tipo voador e fogo, não dá pra dizer que ele é novidade, pois a gente já sabia sobre essa espécie de fusão entre Blaziken e Latias e Latios, que não é exatamente uma fusão, apenas um design que deu origem a mais de um Pokémon eventualmente. Roselia era chamada de Rabian, Chimeco de Tirin, esse aqui é o Nincada original, o Tutinin, e aí tinha uma galinha, chamada de Pempin, que é literalmente uma galinha. Seboro é o Sfil, tinha uma coloração levemente acinzentada. Dos tipos venenoso e água, essa espécie de Swalot dourada chamada de Unome, e aí vem o Memiryus, que eu disse que lembra muito Tropius, e aí vem o Libra, um Pokémon voador que lembra um beija-flor, o Furapoto, grama e psíquico, uma espécie de flor, e o Paruro, água puro, que lembra bastante o Clamperl. Continuando com o Hunteiro, que era o Huntail, o nome é basicamente o mesmo, ainda que visualmente ele tenha mudado bastante, principalmente em questão de cor. O Hakeo era uma pré-evolução do Makuhita, o Tapu, ainda que não pareça muito, estaria no slot do Makuhita, e o Hariteyama é o que a gente conhece de Hariyama. Tinha um design bem diferente e, na minha opinião, melhor do que o que a gente conhece. Bom, mas alguns Pokémon aí bem difíceis de serem identificados. Temos o Otoma, do tipo água puro, parece um peixinho. O Pioco, que a gente não conhece o tipo. Ninfo, uma espécie de inseto, provavelmente uma abelha a julgar pelo abdômen amarelo e preto. Purum, voador e gelo, que por algum motivo lembra o Lapras, ainda que não tem absolutamente nada a ver em relação à cor. Charme, um Skiri do tipo fogo. O Tonk, que é o Numel. Kajito, uma espécie de castor com grandes orelhas, se é que isso aí são orelhas de fato. E aí tem o Ryu, que seria o Electric original, o Hakurai, o Manectric, e o Raio seria uma evolução do Manectric, que só foi ganhar isso na 6ª geração com uma mega evolução. Peremusso parece uma árvore congelada, outra possível inspiração para o Abomasnow, que foi inserido apenas na 4ª geração. Ninin é o Ninjask, que pouca coisa mudou. Já o Nukenin é o Shedinja original e ele tinha uma cara bem mais animalesca. Olha que eu gosto do Shedinja, mas esse design aqui também me conquistou. Beleza, aí chegamos no Lotad, no Spinda, no Lunatone e no Lairon originais. Em questão de design, bastante coisa mudou. Em questão de tipo, o Lairon ganhou o tipo pedra. Aí temos o Ripple, o hipopótamo azul, que indica ser do tipo água ou gelo. Depois Charmin, Evoluto, um Pokémon bem genérico do tipo normal. E a julgar pelo seu nome, talvez ele pudesse ser uma espécie de novo Eevee. Snow, um inseto de gelo. Bombongo, um macaquinho com luvas de boxe, talvez inspirado naqueles brinquedos de macacos que tocam instrumentos. Mais um caranguejo, o Shomaguni. Aí tem uma salamandra azul com a cauda de fogo, chamada Tortin. O Spoink e o Grumpig original, Pupioco e Buparu. Esses sim têm designs bem diferentes, e acredito que eu também preferia como eles eram. Seguindo com uma linha evolutiva de 2, formada por Ponco e Tampo. O Absol original, cuja cabeça lembrava bastante Yin Yang. Aí uma espécie de roedor roxo chamado de Paotsu, um quadrúpede verde chamado de Suiba, e um dragão com visual bem diferente, repleto de espinhos, que também tinha o tipo voador chamado de Ulon. Os próximos da lista são Nosepass e Shuppet. Aí tem o Shabu, que me parece um fantasminha com uma cara bem engraçada e com uma cor diferente para esse tipo, todo dourado. O Pampamo, pré-evolução do Bombongo. Esse sim mais com cara daqueles brinquedos de macacos tocando instrumentos que eu tinha mencionado antes. Hakogami parece uma tartaruga com uma caixa nas costas, o que me leva a crer que pode ter sido a inspiração pro Torkoal. Aí a Latias e o Latios originais, pouca coisa mudou. Togepion, um serzinho todo dourado que eu confesso não identificar muito bem o que é. O Zigzagoon original, que era meio esquisito, mas já dá pra reconhecê-lo aqui. Temos o Zuruzu, uma espécie de dinossaurinho que por algum motivo me lembra bastante o Scraggy. O Archeon, tipo pedra e voador, que depois, creio eu, deu origem ao Grovyle, a evolução do Trico. Um cachorrinho bem genérico chamado de iDog. Pelo prefixo, eu imagino que ele fosse ser uma espécie de Pokémon socorrista, que prestasse primeiros socorros às pessoas, uma espécie de nova Chance. Weathery, um Pokémon com influência do clima, o que pode torná-lo a inspiração para o Castform. Aí temos Tink, um peixinho azul, o Diranço dos tipos água e pedra, então provavelmente esse se tornou o Relicanth. O Snourora, muito parecido com o Bertic, na verdade muito parecido com um urso polar genérico.
Aí temos o Yakoku, o Itoton e o Flygon. Essa é a linha original do Flygon, que nessa época tinha o tipo inseto como primário. Em algum momento, o Yakoku deu lugar ao Trapinch, e o tipo inseto foi trocado pelo terrestre. Mais 2 Pokémon quadrúpedes, Happy e Supanco. O Yu-U, que eu tinha falado no início ser um Pokémon planta, mas na verdade ele tem os tipos inseto e psíquico. Depois o Kurumi, uma espécie de pintinho com uma laranja na cabeça, ou algo desse tipo. E aí formas do Castform, o Sansan, que seria a forma Sunny, e o Zaza, que seria a forma Snow. Para fechar, temos o Gugu, um tornadinho com uma cara bem creepy, o que me leva a crer que ele seria do tipo fantasma e voador. E o Pouawa, um Pokémon bem fofinho do tipo normal puro. Bom, como eu tinha dito anteriormente, vários desses Pokémon que nunca viram a luz do sol, digamos assim, que nunca foram oficialmente lançados num jogo, ganharam artworks oficiais no estilo Sugimori. São eles que estão passando agora na sua tela, e aí dá pra ter uma noção um pouco melhor do design deles. Por exemplo, aquele dragão voador, se é que ele tinha de fato esses tipos, com espinhos espalhados no seu corpo, na verdade são asas, fica muito mais claro de ver através da artwork. E para encerrar o vídeo, a gente também tem algumas artes conceituais bastante creepy de uns Pokémon da terceira geração. Tudo isso também foi descoberto através do Terraleak. Então tem esse Pokémon aí que finge ser um tipo de pedra e sai de dentro da parte de cima, um dinossauro azul, uns bichos quadrúpedes cheios de pedra espalhado pelo corpo, um Pokémon que parece um grande totem, aí depois um tubarão de areia com uns losangos marrons pelo corpo, muito bizarro. Um cachorro azul que parece feito de energia. Aí uma planta bizarra, o Cacturn, um tubarão cheio de espinho e um bicho que lembra uma aranha e um escorpião ao mesmo tempo. Enfim, todos extremamente bizarros, nem parece muito condizentes com o estilo de Pokémon, mas como eu disse, eles foram encontrados nos dados internos da Game Freak. Agora me conta nos comentários qual desses Pokémon perdidos que nunca apareceu em Ruby, Sapphire e Emerald você mais gostou e gostaria que fosse real. Quer dizer, real eles são, né? Eles só não foram lançados canonicamente. Não esquece do like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com os amigos. Tem mais sobre esses vazamentos que eu gostaria de trazer para o canal, então se quer ver, por exemplo, os Pokémon perdidos de outras gerações, não esquece de me avisar nos comentários, e quanto mais like, mais eu sei que vocês aprovaram o conteúdo. É isso, muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima!